Fala galerinha do primeiro ano do sétimo moderno, aqui é o professor Wesley Farias e está começando mais uma aula de biologia. Hoje vamos falar sobre as características dos seres vivos. Roda a vinheta. Então, pessoal, a ciência por muito tempo tentou encontrar uma definição para a vida. Essa busca não conseguiu uma definição que fosse completa. E então a ciência partiu para caracterizar a vida, encontrar as características dos seres vivos. E exatamente sobre elas que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje. Vamos falar primeiro sobre a composição química dos seres vivos. Então, é sobre a matéria que constitui o corpo dos seres vivos que a gente vai focar nesse momento. Então, nós vamos encontrar esses elementos: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses elementos químicos, eles vão se juntar através de ligações químicas e formar moléculas que constituem os seres vivos. Nós chamamos essas moléculas de moléculas orgânicas. As principais são as proteínas, os glicídios, os lipídios e os ácidos nucleicos. Vamos falar também sobre a organização celular. Ou seja, sabe-se que os seres vivos eles possuem o seu corpo organizado em estruturas chamadas de células. E essas estruturas chamadas de células, elas podem se apresentar de duas formas. Nós temos a célula procariótica e a célula eucariótica. A célula procariótica nós temos aí do lado esquerdo essa imagem aqui de uma bactéria. E aqui na célula eucariótica nós temos aqui do lado direito a imagem de uma célula do sangue. Nós podemos observar que o diferencial aqui é a presença do núcleo. O núcleo ele está presente na célula eucariótica e não está presente na célula procariótica. Então, essa estrutura nuclear, que é uma estrutura membranosa, ela guarda o material genético, o DNA da célula. Enquanto que aqui, na célula procariótica, nós não temos essa estrutura para guardar o material genético, e esse material genético ele fica espalhado por todo o conteúdo da célula. Vamos falar também um pouquinho sobre metabolismo. Nós vimos que o metabolismo ele pode ser chamado de toda transformação química que ocorre dentro das nossas células, constitui o metabolismo. Então, como está aqui na imagem, quando estamos, por exemplo, realizando uma prática esportiva, essa energia pela qual o nosso corpo depende para realizar essa prática esportiva, ela vem da transformação química de substâncias que passam pelo interior da célula. Então, a célula ela tem essa capacidade de transformar quimicamente as substâncias, seja para quebrar essas substâncias e retirar energia, como eu acabei de falar, em relação à transformação química de produção energética, como também às vezes a célula trabalha utilizando substâncias para produzir
ou outra substância. No caso aí nós temos os hormônios, né, que trabalham dessa forma. Aqui nós temos a reação em movimento, uma outra característica dos seres vivos. Então, nós podemos entender que a reação, ela quase sempre envolve a realização de movimentos, tá? Então, por exemplo, quando acompanhamos, né, um animal que é a presa, né, ele sente o cheiro do seu predador, tá? Por exemplo, o leão, que é um grande predador. Quando a presa, um antílope, por exemplo, sente o seu cheiro, esse cheiro provoca a sua fuga imediata. Então, é uma reação acompanhada de um movimento. Por sua vez, nós podemos encontrar também nas plantas essa mesma reação em movimento. Aqui nós temos nessa imagem a figura de uma mimosa púdica, tá? Uma planta que ela se fecha ao ser tocada, tá? Então, isso é uma forma de defesa que ela encontrou e que envolve reação e o movimento, que é o movimento de se fechar. As plantas elas têm esse movimento. Então, o próprio crescimento da planta é um movimento que ela realiza, tá? Então isso ocorre em animais, plantas, seres vivos. Tá? Vamos falar também sobre outra característica, que é o crescimento e a reprodução. Tá? Então, nós podemos dizer que todo ser vivo cresce. Mas surge uma dúvida, tá? Os minerais também podem crescer. Os minerais não são seres vivos, né? As rochas, mas a forma de crescimento de uma rocha é muito diferente da forma de crescimento de um ser vivo. Tá? O ser vivo ele cresce quando suas células, que são suas estruturas básicas, elas se multiplicam, enquanto que um mineral ele pode crescer simplesmente à medida que vá sendo agregado, juntado, né, mais minerais sobre ele. Ele vai crescendo de uma forma que não é a mesma dos seres vivos. Tá? O crescimento é diferenciado. Então, os seres vivos eles têm células, alguns seres vivos eles só possuem uma célula, são chamados de unicelulares. Temos o exemplo das bactérias, protozoários, algumas algas e poucos fungos. Seres vivos podem ser multicelulares, exemplo, animais, as plantas que têm muitas células, né? Animais e plantas possuem muitas células. A reprodução ela pode ocorrer de forma assexuada, que é os modos básicos de reprodução assexuada ou reprodução sexuada. Então, são duas formas básicas. Tá? Reprodução assexuada é aquela em que o novo ser surge a partir de uma célula ou de um grupo de células, tá? Produzido por um único ser, um único indivíduo. Tá? Já na reprodução sexuada, o novo ser surge a partir de uma célula, tá? E originado pela união de duas células. Essa célula ela é chamada de zigoto e ela é originada pela união de duas células sexuais, que são chamados gametas. Tá? A união desses gametas é que vai formar esse zigoto, né? E assim ocorre a reprodução sexuada, que pode depender geralmente produzido por um ou dois organismos diferentes. Tá? A fecundação. Fecundação é um processo, tá, de união de gametas que ele se chama fecundação, que no caso vai acontecer na reprodução sexuada. E tem a autofecundação, que é quando, no caso, tá, os gametas são produzidos no mesmo ser. Então vai existir o ser que nós chamamos também de hermafrodita, que ele produz os dois tipos de gametas, tá? Nós podemos dizer que é o masculino e o feminino, por exemplo.
Então ele mesmo vai produzir seu gameta masculino e vai jogar na sua estrutura feminina, tá? Que ele mesmo já possui. E a fecundação ela pode ser cruzada, tá? Quando os gametas se unem, né? que se unem, eles se originam de dois indivíduos que são os genitores, tá? Então, quando é dois indivíduos diferentes, os gametas vão se unir, então vai ter fecundação cruzada, tá? Vai jogar gameta, tá? no outro que vai receber. Ok, pessoal? Aqui nós chegamos na parte da hereditariedade. Então, a hereditariedade é uma outra característica dos seres vivos, que tem a ver com a transmissão das características para os descendentes da espécie. Tá? Então, essas características elas são passadas de uma geração para outra. Tá? Então, cada espécie tem as suas características próprias, e essas características próprias elas são transmitidas de uma geração para outra. Para fechar aqui, nós temos a variabilidade genética, seleção natural e adaptação. São três características dos seres vivos. Então, quando se fala em variabilidade genética, temos que entender que o material genético, que é o nosso DNA, ele varia ligeiramente entre os membros de uma mesma espécie. Então, não é porque é todo mundo da mesma espécie que o material genético é idêntico. Tá? Então, existem variações. Tá? E essa variação ela é chamada de variabilidade genética. E é graças a ela, tá, que a cada nova geração de indivíduos que nascem, eles já vão nascer ligeiramente diferente dos outros. Tá? Isso é importante quando se fala na questão de sobrevivência e reprodução. No caso, esses seres sendo diferentes, eles têm uma maior chance de sobrevivência. Que aí, no caso, já entra essa parte da seleção natural. Então, a seleção natural, ela mostra que os seres vivos, eles têm uma espécie, eles passam por uma espécie de seleção mesmo, feita pela natureza. E que essa seleção, ela visa encontrar os seres vivos que estão mais bem adaptados, tá? Que já entra na outra característica aqui. Então tem tudo a ver, seleção natural e adaptação. Então quem está mais bem adaptado, quem está mais bem acostumado às condições do ambiente, é selecionado de forma positiva pela natureza. Isso é uma ideia que foi proposta em meados do século XIX pelos naturalistas Charles Darwin e Alfred Wallace. Tá? Constitui uma parte da teoria da evolução que vocês ainda vão conhecer. Então, pessoal, essas são as características dos seres vivos, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Obrigado pela atenção. Deixe o like de vocês aí no canal e até a nossa próxima aula.